Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje eu quero dizer para vocês que nós temos aqui mais ainda algumas notícias muito interessantes, notícias que colocam o Brasil aí numa rota de melhora, colocam o Brasil numa rota aí de recuperação, totalmente contrário daquilo que é pintado aí pelo grande noticiário. Aqui no canal Daniel Lopes você vê exatamente o contrário disso. Quer ver uma notícia muito interessante? Banco do Brasil capta 750 milhões no mercado internacional. Aí você pergunta assim, Daniel, 750 milhões de reais? Não, 5 vezes mais do que isso em reais, 750 milhões de dólares, 5,2, né? Banco do Brasil captando então esse elevado volume aí no mercado internacional e outras companhias brasileiras também se preparando para fazer emissões externas nos próximos dias, aproveitando o ambiente favorável. A CSN também está projetando fazer esse tipo de captação externa. A empresa de logística Rumo também, a B3 também pretende levantar recurso no mercado internacional e a demanda, né, quando você olha a matéria, que é a matéria do Valor Econômico, a demanda pelos papéis do Banco do Brasil chegou a 3 bilhões de dólares, o que permitiu à instituição melhorar a sua taxa de operação. O rendimento, o yield, era estimado no início ali em torno de 3,62% ao ano e saiu 3,25%. Então, isso aí é uma notícia muito favorável, muito interessante. Quer ver outra? Olha só que curioso isso, né? A gente está vendo a taxa Selic subindo, a inflação também subindo e todo mundo dizendo isso aí atrapalha, né, o brasileiro mais simples, a pessoa que tem menos condições, menos posse. E você imagina, né, os juros altos atrapalham ali o cidadão mais comum. A Caixa Econômica Federal, contrariamente à Selic, indo no rumo exatamente contrário, em vez de aumentar os juros para financiamento da casa própria, a Caixa vai reduzir os juros para financiamento da casa própria. Isso beneficia muito o cidadão mais simples e protege, né, o cidadão desse cenário menos favorável a ele nesse momento. Segundo o presidente da Caixa, os detalhes serão informados na próxima quinta-feira, no dia 16. Mas é uma perspectiva muito positiva aí para aqueles que dependem desse tipo de facilidade para conseguir adquirir os seus imóveis, né, e fazer toda a sua gestão ali do seu patrimônio. Agora, outra matéria muito interessante aqui do Infomoney, o Franklin Templeton, né? Franklin Templeton, ele diz: sinalização do presidente, né, a sinalização de pacificação é conclusão positiva e pode indicar equilíbrio dos poderes ao investidor estrangeiro. Para o Marcos Vinícius Gonçalves, que é CEO dessa gestora no Brasil, importa ao investidor externo saber se a lei funciona e que não haverá mudanças no caminho. Ou seja, os investidores internacionais, né, dessa empresa, Franklin Templeton, né, o CEO, que é o Marcos Vinícius, está mostrando como é que essa mudança de cenário completa que vimos na semana passada atrai o investidor estrangeiro que começa a olhar para o Brasil como um cenário mais favorável, mais propício para esse investimento. É claro que um cenário de juros também vai atraindo esse tipo de investimento, mas não só isso, essa sinalização de um cenário um pouco mais amistoso. E lembrando também, é claro, a crise sanitária ali sendo minguada, torna a recuperação econômica muito mais pujante, muito mais forte, muito mais promissora. A gente vê, por exemplo, o Brasil registrou a menor média móvel de casos desde 20 de maio de 2020, 20 de maio. O negócio começou a ficar estranho aqui no Brasil entre março e abril, principalmente abril, que o problema começou a acontecer. Agora, nós estamos voltando a um patamar que estávamos 20 de maio, mais do que um ano atrás. Olha só que notícia maravilhosa e promissora. Além disso, Brasil registrou segundo menor número de óbitos diários em 2021. O número foi de 225, é claro que é um número triste ainda, é um número elevado, mas uma tendência de melhora que traz muito otimismo. Esse número foi o mais baixo desde o último dia 6 de setembro, quando foram notificados 182 óbitos, tá? Olha só que matéria otimista que traz pra gente um cenário de melhora. Lembrando que todas as matérias citadas aqui no canal do Daniel Lopes eu deixo registradas aqui embaixo no primeiro link fixado no topo. Link esse que também, além de ter dicas de livros, tem a dica para você se
cadastrar, assinar a Gazeta do Povo para acessar os meus artigos, não só os meus artigos semanais, mas os artigos do J.R. Guzzo, do Constantino, do Fiuza, do Lacombe, de toda essa equipe aí de altíssimo nível. Vale muito a pena você dar uma olhada. Quer mais notícia positiva? Brasil tem 143,4 milhões de pessoas imunizadas com pelo menos a primeira unidade. Mais de 74 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas, o que equivale a 35% da população brasileira. 35%, outro dia estava em 29%, daqui a pouco a gente está em 50% e daqui a pouco a gente vai ver o mesmo cenário no Brasil, igual o da Dinamarca mostrou essa semana. A retirada de todas as restrições e um retorno aí a essa normalidade. Deus queira, tá chegando rápido aí esse dia, não vai demorar nem um pouco. Quer ver outra também? Exportações crescendo vertiginosamente. Você não vê isso tendo destaque em lugar nenhum. E, às vezes eles citam, eu coloco lá no final do jornal, coloco no último pedacinho ali do jornal televisivo, dão uma notinha bem minguada, mas aqui no canal Daniel Lopes você vai ver o outro lado da notícia, aquilo que eles não dão destaque, e você sabe por quê, né? Perderam muito investimento aí em publicidade, bilhões e bilhões de reais de publicidade, então eles querem voltar a ter esse cenário mais favorável, né, da publicidade ali e tal. Então, a gente sabe, né, o incentivo para isso. Mas as exportações crescem. Matéria aqui muito interessante mostrando que o superávit da balança comercial na segunda semana de setembro, só nessa segunda semana de setembro, é de 1,39 bilhões. Isso não é tudo que o Brasil exportou. Isso é o equilíbrio, né, o final da conta entre o que saiu e o que entrou. Tá certo? Então isso é o somatório, tá? O saldo da balança, o superávit, né, o saldo positivo, o lucro obtido, né, o benefício é de quase 2 bilhões de dólares. Multiplique isso por 5 aí, 5,22, você vê quantos reais que são. Em setembro, no mês de setembro, somando aí a primeira com a segunda semanas, você tem a balança comercial acumulando um saldo superavitário de 2,43 bilhões só nesse mês de setembro. O Brasil exportando mais do que importando. Lembra quando a gente estuda na escola, aquele professor socialista falando, né, que o Brasil no Pacto Colonial ele era uma colônia de exploração, o Brasil só era explorado e eles pegavam e levavam todas as nossas riquezas naturais e traziam de volta ali produtos manufaturados, né? E o Brasil vendia muito barato os produtos naturais e comprava muito mais caro os produtos manufaturados. A gente hoje está vendo uma inversão desse problema. Agora a balança comercial brasileira superavitária nesse mês aqui, continuando essa tendência maravilhosa de melhora. E quando a gente olha esse cenário, a gente vê que a balança comercial atingiu um valor recorde no mês de agosto. O valor exportado só no mês de agosto foi de 10,90 bilhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais. Cifra essa 26,7 superior aos 8,60 bilhões exportados no mesmo mês de 2020. Matéria aqui do canal Rural. Olha que maravilha. Além disso, as exportações do agronegócio tendo o seu melhor agosto, sabe desde quando? Tá, vou fazer uma reflexão com você. Muita gente, quando olha assim dados positivos como esses, fala assim, é muito fácil você comparar 2021 com 2020, porque 2020 estava tudo fechado, o mundo todo estava se retraindo, então comparar 2021 com 2020 sempre vai ter melhora, mas eles falam assim, é uma melhora meio virtual, uma melhora meio imaginária, porque é claro que melhorou, estava muito ruim ano passado e agora tudo parece que está melhorando demais, né? Quando você olha essa comparação 2021-2020. Mas as exportações do agronegócio tiveram o seu melhor agosto desde 2013, 8 anos atrás. Nós tivemos o melhor agosto em comparação com 8 anos atrás. Olha que maravilha. Por que isso não é divulgado? Por que não se dá crédito? A gente sabe muito bem por quê, né? Mas aqui no canal Daniel Lopes a gente mostra sempre para você o outro lado da notícia, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Fica o convite para você dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo para assinar a Gazeta do Povo, ter acesso aí às minhas colunas semanais, mais do Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, Lacombe, Fiuza, toda essa equipe aí de alto nível, com o Rodrigo Constantino, muitos outros, Tamé, Danelon,
vários outros aí de altíssima patente. Fica o convite, primeiro link aqui embaixo. Deixo um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom, proteja sua mente, porque nós estamos diante de um grande processo aí de operação psicológica, tentando conquistar as mentes e os corações. Se a indignação, né, se o pessimismo impera, eles vencem. Mas se a gente coloca ali o outro lado da moeda e vemos ali não um copo meio vazio, mas talvez esse copo meio cheio, o cenário muda completamente, ok? E aqui embaixo no primeiro comentário fixado deixo todas as notícias para você poder acompanhar aí, tá certo? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Obrigado pela audiência, nos vemos em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Valeu!